Mas para falar sobre a tríade financeira, antes eu tenho que falar da tricotomia. Mas o que é tricotomia? Tricotomia, na teologia, ou seja, no estudo de Deus, ela fala sobre as três naturezas do homem. Quais são as três naturezas? O corpo, a alma e o espírito. E nós precisamos entender isso para poder alcançar o propósito financeiro de abundância em nossas vidas. E para isso eu tenho um texto base, um texto bíblico que diz o seguinte, em Hebreus capítulo 4, versos 12 e 13. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante do que uma espada, e penetra fundo ao ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração. Esse texto ele mostra a tricotomia do homem, corpo, alma e espírito. E agora, como primeiro ensinamento, nós vamos falar sobre o corpo. Carlos, mas o que o corpo tem a ver com finanças? Tem tudo a ver, e eu vou mostrar para você. É o seguinte, o nosso corpo ele está ligado às práticas. O que seriam as práticas? É tudo aquilo que nós aprendemos a respeito do dinheiro e praticamos. Pode ser coisas boas, como pode ser coisas ruins. E existem pessoas que estão praticando o que não conhecem, porque não tem uma técnica, não tem um método. Porém, existem pessoas que conhecem, que sabem e não praticam. Ou seja, elas estão no mesmo barco. Por exemplo, se você hoje está endividado, foram atitudes tomadas no passado e no atual momento que levou você ao endividamento. Quais seriam essas atitudes? Gastou mais do que recebeu? Gastou mais do que recebeu? Comprou o que não podia? Deu de presente algo com valor acima do orçamento? O que mais que nós podemos dar como dicas que podem causar endividamentos? Comprou um carro financiado pensando somente na parcela e não calculou IPVA, não calculou documento, não calculou revisão, não calculou pneu, não calculou óleo, seguro e por aí vai. Ou talvez fez uma viagem a passeio com a família, com dinheiro para pagar as contas. Tem muitas histórias assim de pessoas que usam dinheiro para viajar, para se divertir, e esse dinheiro já tinha um destino, era pagar contas. Então aqui eu listei 8 situações que podem causar um endividamento seu. Então, antes de qualquer informação que se encontra nos sites da vida, com condições ou informações sobre endividamento, é preciso ser bem criterioso na sua escolha. Sempre será necessário identificar o que a gente pode aprender tecnicamente e com essas informações trazer a nós os ensinamentos e com a prática deles eu mudo o meu comportamento, o meu pensamento e a forma de controlar as minhas finanças. E para você que é endividado, eu trouxe aqui uma relação de um passo a passo para poder te ajudar a ter uma noção de qual é a sua realidade financeira e de qual nível de endividamento que você está. E nesse passo a passo, se você anotar certinho, se você buscar fazer a prática desses ensinamentos, certamente você conquistará objetivos claros. Então vamos lá. O passo a passo para quitar as dívidas. Passo número 1. Identifique o que te levou ao endividamento. O endividamento ele só é um sintoma, não é a causa do seu problema. Você quer um exemplo? Uma pessoa que está com dor de barriga. A causa dela não é a dor de barriga. A dor de barriga é um sintoma. O que pode ser que ocasionou a dor de barriga? Pode ter sido uma má alimentação, ou seja, algum alimento estragado. Pode ter sido uma bebida forte. Pode ter sido um evento ao qual a pessoa vai participar que deixa ela nervosa, deixa ela tensa. Enfim, várias situações podem ocasionar a dor de barriga, mas a dor de barriga é os sintomas. Ou seja, o seu endividamento é um sintoma e não a causa.
Então vamos lá. O segundo, use adequadamente os créditos liberados pelo banco. Use adequadamente os créditos liberados pelos bancos. Por que que os jovens da atualidade, quando eles ingressam numa faculdade, alguns bancos já liberam um cartão de crédito com um saldo para eles? Vocês têm noção por quê? Eu tenho a resposta para isso. Porque o banco, ele entende que a maioria das pessoas não tem uma educação financeira. E por não ter uma educação financeira, as pessoas se endividam facilmente. Então pense comigo, um jovem que está saindo de casa, está iniciando um estudo em uma faculdade, já inicia com um cartão. Um cartão onde tem um limite, onde ele poderá usar esse limite. A partir daí, o que pode ocorrer se ele não tiver uma educação financeira? Certamente, ele se tornará um jovem endividado. Então, os bancos querem que as pessoas se tornem dependentes deles financeiramente. Quanto mais crédito liberar, mais dependente do banco as pessoas ficam. E Carlos, quais são os tipos de crédito que pode trazer o endividamento? O limite da conta, um cartão de crédito, um cheque impresso. Antigamente usava-se muito cheque. O cheque era uma forma de crédito. O cartão de crédito consignado, que esse é pior que um agiota. Financiamentos, empréstimos aleatórios, sem um planejamento. Não ter um teto de gastos gera um padrão de vida financeiro que não é a sua realidade. E, infelizmente, muitas pessoas estão vivendo uma vida financeira que não é a sua realidade, porque não sabem usar os limites dados pelos bancos. Qual que é o outro ponto? É a falta de planejamento das contas sazonais. Carlos, o que são contas sazonais? Contas sazonais são aquelas contas que ocorrem uma vez ao ano, 2 vezes. Não são contas fixas, como a CPFL, como um SAI, como uma despesa de comida, combustível, que se usa-se todos os dias. Uma conta sazonal seria o quê? Um material escolar, seria um uniforme, seria o IPVA, seria despesas com remédios, com médicos, dentista. Isto são contas sazonais. E boa parte da população, eles não têm um resguardo ou não têm uma reserva que possa suprir essa necessidade quando eles precisam. Então acabam se endividando, fazendo empréstimos ou pegando créditos em financiadoras para poder pagar essas contas. Vamos para o próximo passo? Qual que é o próximo passo? É a falta de conhecimento. A falta de conhecimento vai atrapalhar muito o seu processo. Para conseguir se livrar das dívidas, é necessário ter um método, ter um passo a passo. E infelizmente, as pessoas criam na mente delas o seguinte: para eu ter um controle financeiro, eu não preciso gastar mais do que ganho. Está errado. Simplesmente não gastar mais do que ganha não é ter um controle financeiro. O que é ter um controle financeiro? É você gastar menos do que ganha, você saber investir, você saber multiplicar e desfrutar deste momento. E desfrutar desta ocasião ou desta reserva que você está fazendo para realizar um sonho, para conquistar uma viagem, enfim. Então, simplesmente gastar menos não significa que tenha um controle financeiro. E qual que é o passo 2 para as pessoas que são endividadas? Então, no passo 1, nós mostramos o que pode causar o endividamento. E no passo 2? No passo 2, nós vamos fazer o levantamento de todas as dívidas. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós precisamos identificar para quem nós estamos devendo, ou para quem você está devendo. Então, se você identificar, vai ficar muito mais claro para quem você está devendo, desde quando você está devendo e assim por diante. Só que muitas pessoas ainda não têm esse controle. As pessoas sabem que têm dívidas, mas muitas vezes não sabem nem para quem está devendo.
Então, quando você descobrir para quem você está devendo, qual que é o correto? É você pegar, anotar o valor da dívida, anotar quando iniciou essa dívida e a partir daí tentar trabalhar uma negociação. O que seria essa negociação? Essa negociação é a partir do momento que você sabe o valor, você entra em contato com o seu credor e tenta proporcionar para ele um recálculo, tenta proporcionar para ele uma proposta de quitação da dívida, mas lembrando que só é para fazer essa proposta ou essa ligação quando você já tiver o dinheiro em mãos para poder pagar essa dívida. Tá bom? Então segue aqui alguns conselhos, alguns ensinamentos para que você possa conseguir organizar e negociar as suas dívidas. Nós vamos falar da alma. A alma, na tríade financeira, ela está relacionada aos fortes impactos que vivemos no nosso passado. No texto de Gênesis, capítulo 1, versos 3 e 9, diz o seguinte: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós precisamos treinar a nossa mente para ela identificar o que precisamos aprender emocionalmente para eliminar as palavras que foram ditas na nossa infância, na nossa juventude ou até mesmo no dia de hoje, na parte da manhã. Então a nossa mente ela tem que ser treinada. Para quê? Para que a gente possa cicatrizar, né, essas falas maldosas ou essas falas fortes, porque senão, com o tempo, elas vão criar raízes profundas em nossa mente, causando uma interferência maldita na abundância financeira que nós temos ou podemos desfrutar caso consigamos vencer esses maus. E quais são as frases que causam forte impacto em nossas vidas, que são utilizadas no dia a dia e muitas vezes nem prestamos atenção? A primeira, o dinheiro é sujo. A segunda, o dinheiro corrompe. Então, vamos fazer uma analogia. Imagine um pai que ensina a criança que ela tem que ser honesta, ela tem que ser fiel, ela tem que ser uma pessoa de boa índole, de caráter. Só que esse mesmo pai diz o seguinte: filho ou filha, tome cuidado, porque o dinheiro ele corrompe as pessoas. Na mente dessa criança, ela vai entender o quê? Bom, o dinheiro corrompe, eu tenho que ser honesto, então o dinheiro não presta. Ou seja, ela não vai conseguir viver as promessas, ela não vai conseguir viver os propósitos financeiros para a vida dela. Qual outra palavra que normalmente nós ouvimos? Não tenho dinheiro para nada. Preciso vender a minha alma para o diabo para ter dinheiro. Quem vai querer vender a alma para o diabo para ter dinheiro? Ninguém. Agora você imagine que uma criança ou um jovem, um adolescente que ouve isso dos pais, ele vai crescer como? Ele vai crescer bloqueado. Ele vai crescer de uma forma tão difícil de lidar com o dinheiro que ele não vai conseguir prosperar. Então, essas crenças ou essas palavras são ditas, se tornam crenças e a partir daí a gente passa a ter uma convicção, um convencimento ou uma certeza de que aquilo ali é real. E essas crenças, elas dizem muito a respeito das nossas competências e aptidões. Por quê? A partir do momento que a gente começa a ouvir essas palavras, nós vamos colocando em nossa mente, nós vamos colocando em nosso coração que aquilo ali é verdade. Ou seja, eu me torno uma pessoa incapaz de produzir ou de fazer mais dinheiro. Por quê? Porque isso aí vai atingir diretamente as minhas decisões. Ou as decisões que eu tenho que tomar e riscos que eu tenho que assumir para poder galgar melhores condições financeiras. Por exemplo, uma empresa abriu uma vaga para ser diretor. Abriu uma vaga de diretor, de gerente, seja lá qual for. Uma vaga acima da minha. Se eu fui criado dessa forma, eu vou ter uma sensação de incapacidade para poder chegar naquele cargo. Porque automaticamente eu vou ganhar mais dinheiro. Só que foi criado em meu coração um sistema que foi enraizado ao ponto de
eu não sou capaz de chegar até lá. Porque as palavras que foram usadas a meu respeito, a respeito do dinheiro, não são tão boas assim. Então a pessoa desenvolve esse sistema de proteção. Acaba sendo um mecanismo de proteção, mas é uma proteção tão ruim que a pessoa não consegue desenvolver. E existem alguns argumentos que essas pessoas utilizam para tentar se defender do crescimento, do desenvolvimento, porque ela se torna incapaz de realizar qualquer desafio que é dado a ela. E quais são essas frases que essas pessoas usam? A primeira, eu não tenho tempo para nada. Normalmente, as pessoas que sofreram impactos fortes na alma, elas sempre dizem isso. Eu não tenho tempo para nada. O que isso significa? Elas nunca conseguem arrumar um tempo de qualidade ou um tempo para fazer algo que vai fazer com que ela se desenvolva financeiramente. Qual que é a segunda frase? Eu não sou bom o suficiente. Elas sempre se julgam inferiores a qualquer situação. E isso não é bom. Qual outra frase que elas utilizam? Eu tenho tudo o que preciso. Elas sempre se julgam incapazes. Por que elas sempre dizem tenho tudo o que preciso? Porque para ela, a situação que ela está vivendo está ótima. Ela não precisa ter mais nada, quando na realidade ela pode viver muito bem tendo tudo. Qual que é a outra situação? Ela sempre diz, eu não consigo aprender isso. Ou seja, sempre se julgam desqualificadas ao aprendizado, quando na realidade todas nós somos muito inteligentes e capazes de aprender tudo. Então, não basta ver a si mesmo como uma pessoa valorosa, uma pessoa inteligente, uma pessoa dedicada, se não acreditar que é capaz de realizar o que você deseja. O pilar da tríade financeira é o espírito. E o que é o espírito? O espírito está relacionado à maldição hereditária, refletindo em nossas atitudes no agora e a quem foi dado legalidade no âmbito espiritual. Mas Carlos, o que o espírito tem a ver? Eu vou ler um texto que está no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7, que diz o seguinte: não se iludam, lembre-se de que vocês não podem enganar a Deus. Ponto. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Então essa parte ela está muito ligada ao Espírito, e o Espírito está ligado à fé. Ou seja, eu creio ou não creio. Se você acreditar, eu vou te dar um bom conselho. A maldição hereditária existe. Nós vemos tipos de enfermidades que atingem a avó, atingem a mãe, atingem os filhos, os netos e assim vai indo. Normalmente é a mesma doença, normalmente é no mesmo lugar, a morte normalmente é semelhante e nós vemos vários casos desse modo. E na vida financeira é igual, não muda nada. Então, todos os resultados obtidos estão ligados ao que fazemos com o nosso passado e com as práticas do atual momento. Então, o que os nossos avós, os nossos pais fizeram pode, de uma certa forma, interferir na nossa vida financeira atual. E interfere muitas vezes diretamente. E se não houver um entendimento nessa área espiritual a respeito deste assunto, nós vamos viver uma escravidão eterna no mundo financeiro. Então os nossos filhos e os nossos netos podem sofrer muito se não tivermos um discernimento espiritual a respeito das finanças. Então, qual que é o meu conselho para quem acredita e quer mudar essa realidade financeira no âmbito espiritual? O primeiro passo é a gente anotar com riqueza de detalhes o que os nossos antepassados fizeram. Os nossos avós, os seus pais são mortos, procurar alguma informação a respeito deles. Se eles estão vivos, melhor ainda, você pode conversar, dialogar com eles, devagarzinho perguntando como que funcionava
como que funcionava a questão financeira deles, como que eles conquistavam isso, porque tudo isso aí vai estar interligado uma coisa com a outra. Então anote tudo com riqueza de detalhe, tudo. Aí você não perde nada, nada, nada. Detalhe por detalhe você vai anotando. E depois que você conseguir buscar essas informações, você vai olhar para a sua vida. Você vai olhar para a sua vida até aquele momento para trás, daquele momento para trás. E você vai começar a notar as coisas erradas, as atitudes erradas que você teve em relação ao dinheiro. A partir do momento que você anotou, agora você vai entrar no âmbito espiritual. E o que é o âmbito espiritual? Você vai pegar todas as suas anotações, vai levar diante de Deus em oração, e tem um texto no livro de Mateus, capítulo 6, verso 6, que diz o seguinte, que quando eu quero conversar com Deus, eu adentro em meu quarto, em um lugar secreto, e o meu Pai, que está em secreto, está ouvindo a minha oração e há de responder. Então você vai pegar todas essas anotações, vai elevar a Deus e vai fazer a oração da rejeição das atitudes do passado. Ou seja, você vai rejeitar tudo. Você vai dizer, Senhor, eu não aceito o que meus avós, eu não aceito o que os meus pais e até mesmo o que eu cometi no passado. Eu renuncio tudo isso e toda a autoridade e todo o poder eu coloco diante do Senhor. E que assim seja. Pratique isso, essa é a tríade financeira, ela fala muito forte àqueles que querem ter uma vida próspera financeiramente, porque ela aborda os 3 âmbitos de um homem, que é o corpo, a alma e o espírito. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.